Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live do projeto Convidado de Excelência. E hoje nós vamos falar de um assunto que eu nunca falei nas minhas redes sociais, mas que tem tudo a ver com você que trabalha com execução, com você que advoga e sabe efetivamente como é necessário entender os meios de defesa, os mecanismos de defesa na execução fiscal. Eu vou receber hoje um convidado muito especial, um juiz federal que é fera nesse assunto, que vive desse assunto, que trabalha efetivamente com esse assunto. Execução fiscal. Quem aqui já atuou ou tem algum cliente que já recebeu alguma notificação em uma execução fiscal? Hoje a gente vai debater aqui os meios de defesa na execução fiscal. Daqui a pouco vai entrar aí o nosso grande convidado, Dr. Tiago Scherer. Inclusive, se já tiver aí, já dá um alô aí, porque daqui a pouco eu já vou te trazer aqui para dentro, tá bom? Se você efetivamente quer aprender o que há de melhor efetivamente nos meios de defesa na execução fiscal, você tem que ficar comigo aqui hoje. Olha, a Claume, tá? É o que está escrito aqui, diz que ela tem problema com execução fiscal. Que bom, hoje todos os problemas vão ser resolvidos. Deixa eu dar um alô aí para os queridos aí, a loira Evelyn, que já tá aí, o Denis, o juizado especial, já tá com café no bule. Ó, Denis, hoje em sua homenagem, eu tô com o meu cafezinho aqui também. Acabei de fazer e já vou tomar o meu cafezinho, tá bom? Vamos ver aí, então, quem que é mais rápido, quem que é mais rápida para escrever o tema da nossa aula de hoje. Coloca aí, meios de defesa na execução fiscal. A partir de agora, tá? Quem colocou antes não tá valendo, não. Meios de defesa na execução fiscal, porque aí eu vou marcar o seu comentário para que na medida em que a galera for entrando, já possa saber qual que é o tema da nossa aula. Vamos ver quem que é rápido aí, quem que é rápida. Bom dia para todo mundo aí, a Paola, a Rochilene, a Mi Melo Silva, olha lá, o Kleber acho que foi mais rápido, meios, e Kleber, você escreveu errado, você escreveu DESA na execução fiscal, o Kleber escreveu errado, então acho que é da Tainá Nascimento aqui, acho que ela foi mais rápida, deixa eu ver se ela escreveu certinho, meios de defesa na execução fiscal, a Tayane Nascimento foi a mais rápida. É isso, você tem que ser rápido no gatilho e no dedo aí. Daqui a pouquinho eu já vou trazer o nosso convidado, Dr. Tiago. Você, se você não conhece, vai ter a oportunidade de conhecer e continuar depois acompanhando o trabalho dele. Inclusive, se o nosso convidado já estiver aí, dá um alô aí, dá um grito aí para daqui a pouco eu já te trazer aqui para dentro. Bom, talvez você saiba, talvez não, mas todo sábado, 10h30 da manhã, eu trago aqui um convidado, uma pessoa que eu reputo ser um convidado de excelência, uma pessoa, um profissional de excelência, para que você possa efetivamente aprender com ele. Eu vou aprender com ele, nós todos vamos aprender juntos, e é o que nós vamos fazer hoje aqui. Meios de defesa na execução fiscal. Vamos falar de prescrição e decadência, vamos falar de muita novidade que tem aí na nossa legislação. Eu sei que é um tema difícil de digerir para muita gente, mas muito necessário para que a gente fale sobre ele, tá bom, meus amigos? Então pode ter certeza que você vai ter uma manhã muito proveitosa aqui. Deixa eu melhorar o ar aqui que tá ficando calor. Deixa eu perguntar, será que nós temos aqui hoje mais novatos ou mais veteranos? Se você está aqui pela primeira vez, se você nunca participou de uma live de sábado, você é novato, você é uma novata. Escreve aí, ó. Sou novato, sou novata, para eu poder te conhecer, para eu saber se você está aqui pela primeira vez e poder te saudar. Agora, se você está sempre aqui comigo, ou já teve pelo menos uma vez nas lives de sábado, você é um veterano, você é uma veterana e eu quero que você escreva aí para mim. Sou veterano. Aí, ó, a Maria Antônia já está dizendo que é veterana, a Aline está dizendo que é veterana, já o Guga, Guga 4 é um novato, seja muito bem-vindo. Gabriel Macedo também novato, o Cláudio Vargas novato, Pampam Albino, sou novata, o Michael novato, caramba, tá cheio de novato aqui hoje, a Evelyn novata, a Nilza novata, o Fábio veterano. Ó, eu tô achando que tem mais novato do que veterano aqui, hein? O doutor... Peraí, deixa eu ver, Dr. Osmar Júnior está dizendo que é novato, a Rosilda Ambrósio é veterana, o Luiz Gabriel veterano, a Elizabeth é veter, só não é veterana, é isso aí, sejam todos muito bem-vindos. Você que está aqui pela primeira vez, eu quero te convidar a criar um alarme no seu celular para todo sábado, 10h30 da manhã, tá? Você lembrar que tem a live
Convidado de Excelência com o Zé. Ó, eu já fiz mais de 52 episódios. São mais de 52 sábados trazendo um convidado. Todo sábado, sem errar. Eu já fiz esse projeto na areia da praia quando eu estava de férias. Já fiz no meio de uma fazenda quando eu estava viajando. Semana retrasado eu fiz no meio de uma pescaria. Por quê? Porque é o meu compromisso com você. Você faz o compromisso comigo de estar aí e eu faço o compromisso com você de estar aqui. Sempre trazendo um convidado, alguém que possa agregar na sua vida. Eventualmente, quando a gente não traz um convidado, eu faço o quadro que eu chamo o Zé Responde. Aí o meu convidado é você. Você entra ao vivo comigo, eu compartilho aqui a tela, você entra ao vivo e faz a sua pergunta. Hoje a gente tem um baita de um convidado. Deixa eu ver, inclusive, se ele já está aí, para eu poder chamá-lo. Já está aí, o grande querido Thiago Scherer já está aí. Vai ser a primeira vez, efetivamente, que eu vou fazer uma live com ele. Eu tenho certeza que nós vamos aprender bastante. Agora, eu quero dar só um recado para os novatos. Antes de eu chamar o nosso convidado, eu quero dizer que eu tenho como propósito de vida o compartilhamento do conhecimento. Tudo o que eu faço na minha docência tem como objetivo levar para você os tombos que eu levei, os buracos que eu caí, aonde eu errei, aonde eu acertei, para facilitar a sua caminhada, para fazer com que você não erre, para fazer com que você acerte. Esse é o meu propósito de vida, é distribuir efetivamente o amor através do conhecimento compartilhado. E hoje eu quero te pedir para me ajudar a levar esse propósito para mais e mais pessoas. Se isso faz sentido para você, se o compartilhamento é uma coisa que faz parte da sua vida, eu quero te pedir, ó, clica aí nesse botãozinho, parece um aviãozinho de papel, um triângulo de lado, clica aí e compartilha com 3 pessoas ao mesmo tempo que você fizer isso. Escreve aí para mim, eu compartilhei, para eu poder te agradecer, como já vou agradecer a Cleide Cavalcante, tá dizendo aí, compartilhado, professor, e o Fernando Pires também, querido, tá sempre aí. Vamos acordar o povo, chama 3 amigos. Pô, 10h30 da manhã, o cara que tá dormindo, ele tem que ser acordado com um balde de água na cabeça, né? Vamos lá, todo mundo que puder compartilhar, mete o dedo aí, ó, nesse triângulo, vai compartilhando. Querido Dr. Vinícius Gomes está dizendo que compartilhou. Neumann 59 compartilhado. Advogado Rodrigo também compartilhando. O Cláudio Vargas, ó, o cara é novato, tá aqui pela primeira vez e já começou certinho. Cláudio Vargas, advogado, muito obrigado, já está compartilhando aí. A Maria também está dizendo que já compartilhou. Maria Antônia compartilhando. O advogado Jefferson compartilhei. O Fábio Santos, a Roxilene, não sei se eu estou falando certo ou se é Roxilene, me desculpa, tá? Rocha está dizendo que compartilhou. A Ana Célia também. A Mônica Largento, a Juliana, ou Júlia, desculpa, tá dizendo que está compartilhando. Todo mundo, eu quero te agradecer. Pode ter certeza que você vai estar fazendo um bem danado na vida da pessoa que você vai estar trazendo para cá. Porque nós vamos dar muito conteúdo aqui e você vai ver que todo sábado é assim. Deixa eu dar aí os parabéns para Glau, que está dizendo eu passei agora na OAB. Aliás, tem mais gente igual a Glau que passou agora na última prova da OAB? Se você passou na última prova da OAB, grita eu aí para eu poder te dar os parabéns, porque não tem sido fácil, né? Principalmente nesse período de pandemia, quase não teve prova da OAB. Eu sei que muita gente fica angustiado, né, para efetivamente começar a trabalhar, começar a efetivamente botar a mão na massa. Então, se você for um daqueles que acabou de ser aprovado, escreve aí, ó, a Riviana tá dizendo que está dizendo eu, a Fernanda também, a Maria está dizendo eu passei agora na OAB também. Então, ó, todos vocês, o Adílio Rosa está dizendo que passou também agora. Olha, sintam-se acolhidos nessa nova profissão. Pode ter certeza que eu aqui, como membro da magistratura, assim como também o nosso convidado, Dr. Thiago, que já vai entrar, estamos aqui para te receber de braços abertos. Olha, você que é novo advogado ou você que já está na advocacia há muito tempo, quero que você saiba que você tem em mim aqui, ó, um representante da magistratura que te tem como parceiro, que te tem como um baita de um parceiro de trabalho. Por quê? Porque quando a maré sobe, os barcos sobem juntos. Então eu quero que juntos a gente possa melhorar a qualidade do serviço jurídico no Brasil. Eu me importo com você. Espero que você também se importe, que a magistratura seja boa, seja forte, seja independente, que nenhum juiz seja efetivamente atacado por simplesmente julgar, seja boa ou seja ruim a sua decisão. Você pode ter certeza que eu sempre vou respeitar o seu ponto de vista, muito embora possa não concordar com ele, mas você tem o direito de defender o seu cliente e eu vou respeitar esse direito, faça
faça chuva ou faça sol. Então, sejam todos bem-vindos. Deixa eu dar um abraço especial na querida Rosária, a doutora Rosária, uma das melhores alunas do meu treinamento Expert em Execução. Ela é tão fera que esses dias atrás ela recebeu um baita de um honorário lá, um baita de um crédito milionário, estava comemorando com a galera do nosso grupo de alunos lá e eu acabei que eu nem consegui dar os parabéns para ela. Então, Rosária, fica aí os meus parabéns pelo seu sucesso profissional, por você estar aí efetivamente arrebentando. Todo mundo te elogia e gosta demais do nosso grupo e eu também, tá bom? Vamos lá, deixa eu trazer o nosso convidado agora. Eu acho que eu já falei demais aí, querido colega Tiago. É só você aceitar e cair para dentro aí com a gente. Vamos lá, meu amigo, que a gente tem muita coisa para falar com essa galera linda aí. Grande Tiago, muito bom dia. Tá conseguindo me ouvir direito, meu amigo? Tudo ótimo, muito bom dia, tudo perfeito. Legal, meu amigo. Olha, deixa eu começar te agradecendo. Obrigado por você ter dito sim, por você estar separando uma parte do seu sábado aí, né? Final de semana, descanso, mas você está aqui com a gente, querendo efetivamente contribuir, ajudar na vida das pessoas. Eu quero dizer aqui de público que eu conheci há pouco tempo o seu trabalho, eu não conhecia, mas já me tornei um admirador. Você, como um juiz, daqui a pouco eu vou pedir para você se apresentar, está aí efetivamente emprestando o seu tempo de folga para a docência. Isso para mim já é digno de todos os elogios, faz com que efetivamente eu te considere um baita de um convidado de excelência. E você ainda ensina uma área penosa, né? Uma área que às vezes na graduação a gente não aprende, depois aí vai aos trancos e barrancos para aprender. Eu quero te dizer então, meu amigo, mais uma vez, meu muito obrigado, tá? É a primeira vez que a gente está fazendo uma live, espero que seja a primeira de muitas, e eu quero já começar pedindo para você dizer aí para a galera quem que é o Tiago. Aqui a gente não tem formalidade, tá? Se você me permitir, eu vou te chamar de Tiago, você me chama de Zé. Nós vamos aqui com o propósito de ensinar e de somar com a vida das pessoas. Conta um pouquinho para a galera quem que é você, qual que é o seu propósito aí na internet, porque aí a galera que não te segue já vai mergulhar e vai aprender muito com você. Mais uma vez, obrigado por estar aqui, viu, meu amigo? Meu Deus, muito obrigado. Eu estou honrado, emocionado realmente de estar aqui contigo, com os teus seguidores. Eu sou um admirador há bastante tempo do teu trabalho. Sou teu seguidor já há tempos antes de eu ter iniciado o perfil. E vou te confessar, assim, que do pessoal aqui, só nós nos gostamos. Muito do que eu aprendo contigo eu já comecei a aplicar na minha atividade jurisdicional. Então, quero te agradecer. Tu tá, assim, revolucionando essa forma de direito, estudar a prática e em alcançar algumas pontes para os operadores jurídicos, né, para construir realmente um conhecimento novo. Então, eu sou um admirador do teu trabalho, confesso agora em público aqui, e sou um aprendiz contigo também. E eu quero agradecer o convite, fico muito honrado de estar participando aqui, assim como uma pessoa que eu realmente admiro o trabalho. Meu nome é Tiago Scherer, eu sou juiz federal desde 2002, nem devia falar isso aí, são 19 anos de magistratura, e há praticamente 19 anos eu atuo em execução fiscal. E realmente é uma área muito específica, né? Uma área assim, que realmente é tão segmentada, nichada, para usar um termo da moda, assim. Realmente é um ramo muito específico e eu suei aprender realmente essa matéria. Porque quando eu ingressei na magistratura, lá, idos de 2001 e 2002, eu não tinha aquele conhecimento prático, específico, que a gente não é formado para isso, né? E a gente teve que aprender realmente no cotidiano, na prática, e a gente vai reunindo essa bagagem. E quando surgiu a oportunidade, percebi que tinha muita gente muito boa trabalhando tributário, muita gente muito boa trabalhando processo civil. A execução fiscal, ela tem assim esse conflito de identidade. A gente não sabe se a gente está no processo civil ou se a gente está no tributário. E, na verdade, a gente está no meio do caminho entre os dois, né? Porque hora é processo civil, hora é tributário e hora é pouco administrativo. Não podemos esquecer, né, dos créditos destituídos de natureza. E eu percebi que tinha uma lacuna, que não tinha gente trabalhando, né? E eu já era professor no TRF, em treinamento de servidores, na escola da magistratura, e por aí vai, em execução fiscal e cobrança tributária, e eu resolvi iniciar esse trabalho de comunicação, de difusão do conhecimento. E quando o pessoal me agradece, muito obrigado por compartilhar conhecimento, é bem como você disse, a gente mais aprende do que ensina em muitas situações. Então, a gente realmente aprende, cresce muito, porque a gente vai revisitar assuntos que meu pai é músico, então a gente toca de ouvido, né? Toca de ouvido, aquilo é uma sistemática que a gente já há tantos anos trabalha,
mas para explicar, para colocar no papel, para escrever um post, gravar um vídeo, fazer uma live, né, dar uma aula, a gente tem que estudar, tem que se preparar para apresentar o melhor. E eu quero agradecer demais contigo aqui na nossa conversa, porque eles também nos fazem melhores juízes, melhores estudiosos, melhores escritores, melhores professores. É uma satisfação muito grande, realmente uma alegria muito grande estar participando desse projeto, contigo, desse ideal de trazer mais conhecimentos, porque a gente percebe os buracos que a gente se mete, os erros que a gente comete, né? Eu penitencio por demais, e a gente aprendendo, todo mundo vai aprender até o momento de vida, né? Então eu realmente me emociono de estar contigo nesse grande projeto que é de transformar os meios pelos quais a gente pode ensinar e aprender o direito. Legal, meu amigo. Eu fico muito honrado com as suas palavras, tá? Tem muita gente, quando eu faço alguma live e quando eu falo efetivamente que a gente está no mesmo barco, tem gente que escreve assim, eu queria que o Zé fosse o juiz da minha comarca, porque as pessoas talvez não tenham essa imagem de tanto de juiz que tem aí efetivamente, que é foda, que tá ensinando, que tá para ajudar. E tá aí, ó, tô trazendo hoje aí um baita de um magistrado. Você tá em Porto Alegre hoje, né? Você é gaúcho mesmo de nascimento? Eu comecei no interior e em 2013 eu me removi para essa vara, que era a antiga primeira vara de execuções fiscais. Ela foi renomeada para a 16ª e manteve a mesma competência de execuções fiscais. Aqui ia constituir em outras competências, né, no tributário, previdenciário, civil, penal, inclusive. Mas eu acabei nunca me removendo, né, da vara, e fiquei sempre nessa competência das execuções fiscais, que realmente posso parecer meio biruta, né? Porque é uma coisa muito específica. Eu realmente adoro a matéria. E acho que fazer o que a gente gosta é uma dádiva. É uma dádiva realmente poder se dedicar a uma coisa que a gente realmente aprecia fazer. E a execução fiscal, nesse tempo de vida que eu já estou lá, ela dá dignidade. Que a cada mês que passa vem uma decisão do Supremo, ou do STJ, ou uma decisão de TRF, revolucionando a forma de pensar a execução fiscal. Ela é uma matéria muito viva, e não era assim lá quando eu comecei. E hoje ela é uma matéria de primeira. Todos os tribunais superiores estão se dedicando por demais. A gente teve recentes julgados, agora mais recente da STF, a DPF 357, sobre a preferência do crédito tributário, né, no concurso de credores. Então, são matérias quentes que a gente trabalha no cotidiano e dando realmente uma dignidade e uma importância, assim, um interesse para os operadores jurídicos da execução fiscal como um todo, né? Legal. Olha, vamos lá então. Nós vamos começar a mergulhar no nosso tema. Quem me acompanha sabe que raramente eu falo ou faço alguma aula, ou faço alguma live voltado para o lado efetivamente da defesa. Não que eu acho que isso não é importante, muito pelo contrário, é muito importante. Mas na docência, você tem que escolher uma linha de atuação. E aí, na minha escolha da linha de atuação, sempre foi me especializar e procurar aprender os meios que tornam a execução mais efetiva, que fazem com que o credor consiga receber. Não que eu não ache que o devedor tem direito, muito pelo contrário, eu sempre prego, a gente tem que respeitar todos os direitos, contraditório, ampla defesa, olhar todos os argumentos, olhar todas as provas. E hoje é uma das raras ocasiões em que nós vamos olhar o lado oposto, efetivamente. Você com a sua experiência, aí, né, quase 20 anos, e a gente tem aí praticamente o mesmo tempo de ingresso na magistratura, também ingressei em 2002, cara, é muita bagagem, você já viu de tudo. Com toda certeza, você já viu de tudo na execução fiscal. E vendo de tudo repetidamente, a gente pode efetivamente mostrar o que acontece na prática, como agir na prática, qual é a melhor solução na prática. Eu gosto de dizer que na prática a teoria é bem diferente. Aquilo que a gente aprende na faculdade, ou que é pior, aquilo que a gente nem aprende na faculdade, né? Porque eu não me lembro de ter estudado execução fiscal na faculdade, tá? Geralmente é deixado para o final lá do curso, e no final vira uma bagunça, ninguém mais dá aula, a gente só quer formar e ficar livre da faculdade, só que aí vai para a prática, e aí se depara com o cliente lá com uma notificação. O cliente vai bater na porta do advogado, geralmente quando ele recebe ou a citação, ou quando ele recebe lá uma autuação, né, de alguma multa, de algum problema grave, e ele efetivamente bate na sua porta e você tem que resolver. O grande problema, você enxerga isso, me fala aí, já para a gente entrar no tema, você enxerga isso como um grande erro? A pessoa simplesmente achar
que trabalhar na execução fiscal é como trabalhar em uma execução comum. Ela efetivamente acha que é tudo igual, eu já estou acostumado a fazer aí embargos na execução, eu simplesmente vou embargar nessa execução fiscal, sem perceber aquilo que você já pontuou. A execução fiscal é um misto de várias matérias. Ela não é simplesmente uma questão processual, ela não é uma questão tributária, ela não é uma questão administrativa. Me fala, esse é um grande erro, você vê o profissional encarando a execução fiscal sem fazer um estudo específico? E aí, já uma segunda pergunta. Quais são as competências que você acha que a pessoa tem que se dedicar para poder começar a atuar na execução fiscal? A bola está com você, meu querido amigo. Muito obrigado pela bola passada. Realmente é uma matéria... Eu deparei com essa questão, porque um amigo que é teu seguidor, o Eduardo, mandar um abraço para ele, viu esse tema e eu gravei, por coincidência, uma série de vídeos curtos ontem, porque a execução fiscal ela é uma execução específica. Ela é uma execução peculiar, que tem uma lei própria. Será que ela tem semelhanças com a execução do CPC? Né? Essa foi uma questão e eu nunca tinha parado para pensar. Por isso que é muito bacana a gente estar com os seguidores, porque a gente aprende também. Nunca tinha parado para pensar sobre esse ângulo. No que ela é semelhante, diferente. E ela tem semelhanças, claro. E isso pode induzir o advogado, ou, enfim, o estagiário, o contador, o empresário, pode induzir essa pessoa em erro, porque ela tem alguma semelhança. Primeiro de tudo, toda a execução, e assim também no cumprimento de sentença, se destina a realizar o direito do credor. Nós já temos a certeza, uma relativa certeza de quem tem o direito, que é o credor que tem aquele título executivo. Então a execução ela vai se direcionar sobre o patrimônio, sobre o princípio do resultado, buscando liquidar o direito do credor, que é aquele que está no título executivo. Nisso ela é semelhante. Ambas se governam pelo princípio do resultado. Ambas se governam pelo princípio do humanismo. A gente vai agredir o patrimônio do devedor, a gente vai invadir o patrimônio, vai invadir a conta bancária, às vezes a casa, vai carro, né? Coisas do tipo. E isso vai nos lembrar das impenhorabilidades, que as impenhorabilidades também se aplicam tanto na execução fiscal quanto lá no sistema do CPC. As impenhorabilidades são exatamente as mesmas. Do família, do salário ou outras verbas de cunho remuneratório, por exemplo, honorários de advogado, né? A impenhorabilidade dos 40 salários mínimos depositados em cadernetas de poupança, que também são aplicáveis a outras pequenas aplicações de pronto emprego para manutenção da pessoa e da sua família, ferramentas profissionais, né, utensílios, bens aplicados na atividade econômica, são coisas em comum. Mas a execução fiscal para por aqui e começamos uma exatamente nova. Porque a execução fiscal, primeiro de tudo, ela é promovida por uma entidade fazendária. Enquanto na execução do CPC nós temos um litígio entre privados, na imensa maioria dos casos, né? Litígio entre privados. Né? Na fazenda pública é a fazenda credora e este título, o título da fazenda pública, que é a certidão de dívida ativa, tem um poder muito maior e daí que pode induzir o executado, o contribuinte em erro, porque ele precisa fazer uma prova, é assim que a lei exige, uma prova inequívoca, abalar aquela presunção que, embora relativa, é uma presunção de liquidez e certeza, prevista lá na lei das execuções. Ela tem na execução fiscal vantagens, prerrogativas extravagantes. E no CPC nós temos uma ideia de igualdade, que não seja meramente formal, mas uma igualdade material. A nossa lei de execuções, ela tem um desequilíbrio, uma pendência para o credor fazendário bastante dura, muito dura. Né? Por exemplo, ele precisa fazer uma prova inequívoca para abalar a presunção de liquidez e certeza. A gente tem que trabalhar buscando sempre tentar equalizar essa pendência que na execução fiscal, lamentavelmente, está nas entranhas da Lei 6830. E aí que o operador jurídico tem que ter muita habilidade, né, chegando na questão das competências, e vai ter limitações ao exercício de defesa, lamentavelmente, e oxalá que se reforme a lei de execuções, ou se crie uma nova lei de execuções, ou se revogue a lei de execuções para se aplicar ao CPC. São todas ideias que estão, inclusive mais uma que é a
transferência da execução fiscal para um terceiro imparcial, né, a privatização da execução fiscal. Mas na execução fiscal nós temos umas limitações de defesa, né, que no CPC não existe. Lá o executado ele tem que imaginar já, eu preciso garantir o juízo para embargar, para apresentar meus embargos, que é a minha via. É dispensável ou não essa garantia? Meus caros, lamentavelmente as notícias não são boas. O STJ aqui e acolá tem um precedente relativizando a necessidade de garantia. Mas nós temos um repetitivo julgado pelo STJ dizendo que é imprescindível a garantia, a penhora na execução fiscal para fins de oposição de embargos. Zé, agora a minha vida acabou, eu não posso fazer mais nada porque eu não tenho bens a penhora para oferecer em penhora. Amigos, aqui que nós começamos as fronteiras que eu estou tentando empurrar mais para adiante com o meu trabalho. Nós temos uma ampla gama de casos que a defesa ela tem que ser possibilitada e prestigiada. Não apenas lá numa ação ordinária, que o artigo 38 da Lei das Execuções Fiscais possibilita, que vai nulificar a certidão de dívida ativa, e a lei imaginava que teria que depositar. A lei é tão draconiana que ela exigia um depósito do valor do crédito tributário em oposição de embargos. E o STF, súmula vinculante 28, disse, olha, é desnecessária a realização de depósito integral para o ajuizamento de uma ação anulatória. Mas nós temos ação anulatória, outros expedientes, mas nós temos a exceção de pré-executividade que o CPC agasalhou em 2015, lá no artigo 803, salvo engano, trouxe a possibilidade do juiz conhecer matérias de ordem pública, nulidades e título, são, digamos, o conhecimento tradicional, o conhecimento que está aí comum, digamos assim, aquelas matérias de ordem pública passíveis de conhecimento de ofício, súmula 393 do STJ. Gente, nós temos mais matérias, compensação, melhor dizendo, prescrição e decadência, pagamento, um que outro aspecto fático nós podemos apreciar em exceção de pré-executividade. E nós precisamos reformular esse pensamento sobre a defesa na execução para que possamos reequilibrar essa gangorra que está pendente para o lado do credor fazendário, que também tem as suas queixas com relação a esse rito, mas nós temos uma necessidade e aqui o papel do julgador, né? Estamos muitas vezes relegado, isso aqui é uma atividade de cobrança, como eu ouvi, inclusive, de um corregedor, quando fazia uma visita lá na vara, isso aqui é uma atividade de cobrança. Não, aqui eu sou juiz, eu não tenho interesse na causa, eu não estou cobrando nada, quem está cobrando é o cliente. Eu sou fiel dessa balança, de quem é que vai ingressar na casa de quem, o que eu vou recolher, o que é empenhorável ou não, são coisas, quem deve ou não arcar com este valor. E isso é o julgador que faz, né? É o julgador que fiscaliza isso. O julgador não é cobrador. Eu fico chateado quando diz que o juiz aqui é um cobrador. E eu não sou, eu não ganho nada nem perco nada com a execução fiscal. E aqui eu sou juiz verdadeiro. Com imparcialidade, com equidistância dos interesses das partes, né? Então o cidadão tem que ter a consciência de que o processo está depositado nas mãos de alguém que tem as competências equidistantes dos interesses. Mas eu quero... Fala. Não, só eu sou meio falante, desculpa. Não, eu que te peço desculpa por ter te interrompido. Eu vou voltar alguns passinhos, mas antes disso eu queria só te pedir. Tem uma galera falando que de vez em quando o seu áudio está falhando. E de fato, às vezes, para mim, tá dando uma picotada. Eu não sei se você tirar o fone vai melhorar. Eu vou fazer isso. Porque, de fato, às vezes na sua fala está sumindo a sua fala. Pode ser que sem o fone resolva. Agora, voltando alguns passinhos para trás, para a gente depois poder avançar. Pois não. A galera que está aqui, então, poxa, eu não tenho atuação na execução fiscal, mas eventualmente pode chegar um cliente e eu posso ser chamado a fazer a defesa na execução fiscal, que é muito comum, ainda mais quanto mais o Estado se aparelha, quanto mais o Estado, e agora daqui em diante, o Estado está ficando cada vez mais informatizado. Coincidência ou não, Tiago, a minha esposa trabalha na Receita Federal. Então, cada vez mais eles estão se aparelhando para não escapar nada.
O Estado, se puder, vai morder de todos os lados. O ITR, por exemplo, que sempre foi um tributo bem esquecido, hoje a Receita Federal está aparelhando de uma forma assustadora. Vai ser impossível, efetivamente, daqui a um tempo, escapar alguma coisa aos olhos do Estado. Então, eu acho que os advogados vão ser chamados mesmo, cada vez mais, a atuar na execução fiscal. Está aí um nicho, uma oportunidade que quem está nos assistindo pode olhar com muito carinho. Primeira coisa que o advogado tem que fazer é entender que há uma lei específica. Todas as vezes, e nós vamos lembrar aqui, lá nos primeiros anos de faculdade, que quando há uma lei específica regendo uma matéria, ela prevalece frente às outras legislações. Então existe lá o Código de Processo Civil que fala da ação executiva, quando que o Estado, o juiz, pode entrar no patrimônio da pessoa para poder fazer valer um direito, mas existe então a Lei de Execução Fiscal que, naquilo que está escrito lá, prevalece ao que está no CPC. Ah, professor, mas e aquilo que não está escrito na Lei de Execução Fiscal? Se não for incompatível, aplica-se o que está no CPC. É isso. E aí, esse já é o primeiro, o princípio basilar que você tem que entender. Você nunca vai participar de uma execução fiscal sem ler a Lei de Execução Fiscal, porque lá tem as peculiaridades. Você já falou de uma peculiaridade fundamental, que é a necessidade de você garantir o juízo para poder embargar. O que não há mais efetivamente no CPC. Então, aquele desavisado que só lê o CPC, talvez já vai começar errando, né, se efetivamente não fizer uma garantia do juízo. Mas o que eu estou querendo dizer? Ainda estou um passo atrás. Então, entenda a lei de execução fiscal, entenda o que do CPC se aplica a ela, o que não se aplica, e não perca de vista que existe um princípio que sempre vai estar vigorando, que é a supremacia do interesse público sobre o interesse particular. Infelizmente, a gente está falando da atividade tributária do Estado, nós estamos falando do Estado sobreviver. Então, naquilo que conflitar o interesse particular e o interesse público, é muito possível e é muito provável que a jurisprudência vai falar, não, aqui a autonomia do interesse público. E deixa eu dar um exemplo bem básico, tá? Quando a gente está falando de impenhorabilidade, existe lá a impenhorabilidade do bem de família, né? Então, a dignidade da pessoa humana, a pessoa não pode parar na rua por conta de uma dívida, salvo se essa dívida for contra o Estado. Que aí a própria lei fala que, olha, se a dívida é de tributo relativo ao próprio imóvel, dançou, meu amigo. Então, se você deve IPTU da sua casa, do seu único bem, onde você mora com a sua família, o próprio Estado pode conseguir te arrancar da casa e te botar na rua da amargura. Por quê? Supremacia do interesse público sobre o interesse particular. Parece uma situação injusta, né? Não compete a nós, magistrados, decidir se isso é justo ou é injusto. Compete efetivamente ao legislador. Uma vez que o legislador for claro nesse sentido, e aí eu sou bem partidário, eu não sei qual que é a sua opinião, Tiagão, que o juiz ele não deve ficar efetivamente interpretando aquilo que não precisa ser interpretado. Tá? A nossa função é dar contornos de interpretação onde a norma é dúbia. Senão eu me torno legislador, você se torna legislador e a gente faz um caos da insegurança jurídica. É em Porto Alegre decidindo de um jeito, é em São Paulo de outro, e aí o jurisdicionado acaba perdendo. Concordando ou não, efetivamente a gente precisa seguir a lei. Mas voltando ainda, conhecer a lei de execução fiscal, conhecer o CPC, ver aonde elas não conflitam, conhecer efetivamente os princípios do direito administrativo e do tributário, é o que vai dar segurança para o cara efetivamente atuar. Agora, mergulhando mais nos meios de defesa, quero fazer um exercício aqui então. O cara chegou no escritório do advogado que está nos assistindo com uma citação de uma execução de um tributo federal. Vamos imaginar, eu acredito que você deve receber muito, bom, vamos trazer a realidade do advogado aí. Cobranças de autarquias da própria OAB. Chega na sua mesa, então, cobranças de anuidade da OAB. Está dentro da sua competência, não está? Cobrança efetivamente da OAB ou não? A OAB é um caso à parte, porque a OAB, ao longo dos anos, teve cobrança da OAB, né? Ela teve flutuações da jurisprudência. E hoje prepondera no STJ que as anuidades do OAB não são cobráveis pelo rito da execução fiscal, pela 6830, mas pelo CPC. E aí elas chegaram durante um gap e está dentro da minha competência na vara, mas depois dessa reviravolta da jurisprudência voltaram a ser cobradas na vara civil. Mas vamos mudar o exemplo. O exemplo então, no tributo federal, imposto de renda. Claro. Imposto de renda. Então, uma diferença que o fisco encontrou no imposto de renda. Vai bater lá na porta do advogado. E aí, qual que é o rol? Eu queria que você ponderasse aqui. Ó. Ele olha assim, cara, como é que eu posso defender essa pessoa? Quais são os mecanismos legais de defesa? Ó, você já falou um pouco aí.
os embargos. Falou aí da ação anulatória. Falou aí da exceção de pré-executividade. Vamos imaginar um armário cheio de arma. Que arma que efetivamente o advogado tem à disposição dele para ele poder fazer a defesa? Obviamente que depois nós vamos aprofundar, dizendo, olha, essa arma é mais adequada para isso. Essa arma é mais adequada para aquilo. Inclusive, eu vou querer falar um pouquinho sobre aquilo que eu sei que você é foda aí, que é prescrição e decadência. Você tem até obra sobre o assunto, né? E é talvez um dos grandes gargalos aí da defesa, né? Eu sei que efetivamente o fisco demora tanto para cobrar que muitas vezes a prescrição é uma das principais teses. Mas mostra para a galera quais são as armas que o advogado tem no armário para usar como meio de defesa. Eu queria que você ponderasse, aqui nós estamos fazendo o beabá mesmo e depois vamos aprofundando. Olha só, realmente o advogado ele pode ser induzido em erro em achar eu só tenho aqui embargos, exceção de pré-executividade, talvez anulatória. Mas assim, olha, primeiro de tudo, o beabá, ele vai ter que prestar atenção que primeiro, como você falou com muita sabedoria, nós temos uma lei especial. Então, a citação não vai se contar o prazo para resposta da juntada de mandado, coisa nenhuma. Vai ser a partir da própria citação, 5 dias úteis. Recebo lá a carta de citação, eu tenho 5 dias úteis para pagar, se for essa a minha intenção, ou garantir a execução. A garantia da execução, a gente já adiantou, vai abrir a porta para o exercício da defesa através de embargos. Mas a garantia, o advogado tem que ter isso muito ciente para colocar no menu de opções para o seu constituinte. Ele pode garantir a execução pela indicação de bens próprios ou de terceiros, pelo depósito do valor da execução fiscal, embora isso seja de pouca aplicabilidade prática. Ele pode pagar a parte que ele julga incontroverso e garantir o restante. Ele pode contratar um seguro-fiança, né? Ele pode contratar um seguro-garantia ou uma fiança bancária. São situações que garantem a execução e vão... Olha só a importância disso, é importante que o pessoal tenha isso ciente, porque eu vejo tragédias acontecendo por esse erro que é básico. Precisa peticionar nesses 5 dias. Precisa peticionar nesses 5 dias úteis para indicar bens ou garantir a execução. Se não, vai amanhecer com patrimônio bloqueado. Isso é uma tragédia. Eu vejo o desespero que isso causa por um erro bobo, porque muitas vezes o advogado perde esse tempo estudando o que vou fazer, o que eu vou indicar, a parte pensando onde é que eu vou arranjar dinheiro para isso, o que eu tenho que decotar desse título, né? O que prova eu vou buscar, e eu perco o prazo para peticionar e indicar bens. Eu tenho que indicar bens, porque isso vai me dar a ponte para a tranquilidade. É uma forma de, se eu garantir, se eu der uma resposta séria, é a garantia de que eu não vou ter um prejuízo maior do que a própria execução. Porque muitas vezes o bloqueio de valores, o bloqueio de um bem, o bloqueio de alguma determinada operação asfixia o poder, o objeto da sociedade. Asfixia o funcionamento lá, pagar fornecedores, empregados, credores. Né? Então, isso é muito importante. Quero deixar esse alerta para o pessoal. Nunca perder esse prazo. Indiquei bens, a Fazenda vai poder manifestar esse respeito. As recusas caprichosas, né, da Fazenda não são sustentáveis. E aí, com a penhora, que pode se dar um bem próprio ou de terceiro indicado, ou mediante seguro ou fiança, esta garantia, esta penhora vai me possibilitar opor embargos com a possibilidade de eu ter o mágico efeito suspensivo da execução. Isso é muito importante o pessoal ter em mente. Eu tenho que ter garantia e eu tenho que pedir o efeito suspensivo. O juiz não vai trancar a execução sem pedido. É o sistema que aqui, como você bem falou, vou chamar o CPC 919 para dizer que se eu tiver garantia plena e solidez dos argumentos, eu tenho o direito de suspender a execução, o meu bem, a minha garantia não vai ser levada a leilão. E eu tampouco vou ter novas diligências de penhora. Então isso é muito importante, é desesperador isso. Perder o prazo de indicar bens e depois não requerer o efeito suspensivo da execução. Isso é muito importante, anotem aí. Então, eu suspendi a execução e vou discutir nos embargos. E aí os embargos, eles são uma ação que tem um rito, que segue o procedimento comum ordinário, mas ele também tem uma limitação e o pessoal tem que prestar atenção, preste atenção nisso.
assim, erros graves que acontecem. Gente, os embargos, imaginem uma estrada. Essa estrada, ela vai levar para a sentença. Essa estrada não tem desvios, ela não tem acessos, essa estrada não tem cruzamentos, ela só vai para a sentença. E essa sentença, ela versa apenas sobre a execução. Não adianta alegar questões diferentes da execução. Quando eu pego os embargos, eu olho para a execução. Por isso que a gente diz que é uma via estreita. É uma via estreita. Eu só discuto a execução. Não adianta discutir a justiça da tributação. Ah, esse tributo é muito oneroso. Ah, aqui eu pago tantos outros tributos, aqui estou sendo cobrado sem ter muitos benefícios por parte do Estado. Coisas vagas, coisas que são alegações genéricas, não tem o condão de derrubar aquela presunção de liquidez e certeza. Então, garantir a execução, utilizar o prazo de embargos, pedir o efeito suspensivo, prestar atenção no que está sendo cobrado e fazer os embargos versando sobre aquela execução e buscar identificar, e aqui vai da competência do advogado, buscar identificar eventuais defeitos que aquela execução tem, que podem ser defeitos tanto do momento da Constituição, por exemplo, esse tributo federal, como você deu de exemplo, um problema na Constituição daquele ITR. A gente tem uma competência que eu particularmente tenho dificuldade, que é o ambiental, mas a gente tem lá a área de preservação permanente, que exclui da base de cálculo do ITR. Tem gado ou não tem gado naquela parte? Tem cultura ou não? Qual é a área de preservação permanente que eu vou descontar? Qual é o grau de utilização da terra? São todas situações, para usar o exemplo do ITR, são situações que são situações lá do processo administrativo fiscal que eu posso agitar nos embargos buscando rediscutir aquele crédito. Mas eu não vou discutir imposto de renda, não vou discutir se o imposto é muito caro, né? E eu vou discutir problemas que são demérito e problemas formais do processo administrativo fiscal. E depois eu vou discutir problemas da própria execução, uma empenhorabilidade, um problema formal, um problema da citação, né? Alguma questão de responsabilidade ou uma prescrição no caso de uma execução já mais antiga, né? Então são situações... Eu acho que as pessoas acabam confundindo muito quando na graduação ou depois dela a gente ouve falar que o embargo, a possibilidade de alegação é ampla, no sentido de que, de fato, o embargo na execução, seja na execução comum ou na execução fiscal, você não tem restrição de matéria. Não é, por exemplo, como uma impugnação a um cumprimento de sentença, que você só pode discutir da sentença para frente. O embargo não. O embargo tem uma natureza efetiva de uma ação. Você pode discutir amplamente. Mas o que o nosso querido convidado está dizendo é no sentido de que você não vai discutir a respeito do tributo em si. Você pode discutir a constituição dele, se ele foi adequadamente, se o fisco efetivamente usou o que deveria usar para poder constituir aquele tributo, daí para frente. Tá? A justiça da tributação não entra na discussão, né? E eu lembro efetivamente, e aqui eu também, hoje não, que eu na comarca onde eu estou tem várias específicas de execução fiscal, mas quando eu ainda estava no interior eu também fazia execução fiscal de tributos municipais, estaduais, e eu via muito isso, né? A injustiça do ICMS, porque não é justo, meu amigo, justo ou não justo, está aí a lei, efetivamente nisso nós não vamos entrar. Mas você já deu a primeira deixa. Se você comer barriga aí já no momento de garantir o juízo, talvez você já vai perder uma das principais armas de defesa, que é o embargo. E efetivamente a gente vê muito na prática se perder efetivamente a oportunidade do embargo. Mas e aí? Tudo está perdido? Não está tudo perdido, né? Não está tudo perdido. Ainda dá para correr para mais alguns lados. Então, vamos pensar assim, perdeu o embargo, de repente o cliente bateu na porta com uma penhora online. Uma penhora online feita no salário dele. E aí, cara, mas já não há possibilidade de embargo. E aí, o que fazer? E aí eu te pergunto por desconhecimento mesmo, tá? Porque eu já não estou mais na execução fiscal desde quando veio o novo CPC. Aquele meio de defesa, porque o juiz ele é obrigado a notificar a parte sobre a penhora, sobre o bloqueio
antes de transformar o bloqueio em penhora. Muita gente não sabe disso, mas funciona assim. Então, o Cisbaju hoje, né, o juiz determina o bloqueio. É feito o bloqueio, esse bloqueio ainda não é penhora. Ele só vai se transformar em penhora depois que as partes forem notificadas e se manifestarem sobre ele ou não, no prazo de 5 dias, se eu não estou enganado. Aí na execução fiscal, vocês também aplicam efetivamente isso? Fazem essa notificação? Há a possibilidade dele se manifestar sobre esse bloqueio. Então, ó, eu já perdi o prazo para embargo, mas nem tudo está perdido. Já tem esse meio de defesa. Aí é assim também? Com certeza. Essa é uma das coisas que a gente importa do CPC pelo diálogo das fontes ou pela abertura que o artigo 1º da Lei de Execuções já traz, né? Ele se abriu para leis processuais extravagantes da Lei de Execuções, a empenhorabilidade do bem de família, e esse tratamento das empenhorabilidades do CPC é a mesma coisa. Bom, bloqueado o valor, realmente o juiz tem a obrigação de notificar o devedor, quem teve o dinheiro bloqueado, para no prazo de 5 dias. Isso é um ônus que o CPC trouxe, é muito importante, pessoal. Que a parte alegue a empenhorabilidade. A parte alegue a empenhorabilidade. Então, é um ônus que o CPC trouxe e a jurisprudência chancelou, validou. É preciso que a parte alegue. O juiz não pode avaliar de ofício a empenhorabilidade. Eu até que gostaria, que não nos ouçam. Eu até que gostaria de ter o poder de ofício. Olha, esses R$200 aqui ou é irrisório ou naturalmente seria destinado ao consumo por parte da pessoa ou da sua família. Mas precisa, pelo sistema do CPC, a alegação. Então, a alegação de empenhorabilidade é uma petição simples, que ele vai trazer cópia lá, por exemplo, do seu extrato bancário, por exemplo, da origem daquela verba, um contra-cheque, por exemplo, a data que reiteradamente recebe pagamentos, né, de cunho remuneratório, salarial, ou coisas do tipo pensão, Montepios, coisas do tipo. Então, é preciso que ele peticione. Mas ele tem, se a arma dos embargos está descarregada, ele tem um ferramental ainda. Em determinadas situações, porque normalmente se fala assim, olha, eu tenho direito de embargar, eu tenho direito de exceção de pré-executividade, eu tenho direito da ação ordinária. Gente, isso ele tem direito, claro. Mas eu posso fazer uma petição, atravessar na execução, por exemplo, para alegar a impenhorabilidade. É uma petição simples, nem vou cogitar de toda a complexidade da exceção de pré-executividade. Eu posso pedir uma reconsideração em determinada situação. Em determinada situação, eu posso entrar com embargos de declaração para rediscutir algum detalhe que o juiz se passou, se confundiu, por exemplo, na tramitação da execução. Em determinadas situações é possível, e aqui já é assim, o high level da advocacia nas execuções, eu posso buscar diretamente junto ao credor a revisão de um crédito tributário com base em prescrição, em decadência ou irregularidades formais, porque a Fazenda Nacional ela tem o poder dever de averiguar a liquidez da sua certidão de dívida ativa e ela pode julgar, entre aspas, um pedido de revisão deste crédito na via administrativa. E esta revisão, olha só, olha onde nós vamos chegar. Esta revisão vai se dar por um ato administrativo. E este ato administrativo, se for calcado em uma ilegalidade, o que nós teríamos? Mandado de segurança. Eventualmente, eu posso impetrar no mandado de segurança contra o ato coator consistente numa ilegalidade lá na revisão do crédito administrativo. Então, a parte ela não precisa se desesperar se ela perdeu a arma dos embargos de devedor pela precariedade da garantia, por inexistência de garantia. Mas ele tem um ferramental, petição simples. Em algumas situações, eu particularmente gosto muito de atender os advogados. Agora a gente está com os balcões em vias de reabrir, mas pelo balcão virtual atendo reiteradamente. Gosto muito porque as situações fáticas, muitas vezes a gente precisa conversar, a gente precisa trazer um contexto e explicar para o julgador como aquilo aconteceu. Para a questão jurídica é aquilo que a gente sabe, o juiz, o iura novit curia, o juiz sabe o direito, a jurisprudência, as leis aplicáveis, isso o juiz sabe. O que o juiz precisa conhecer, ter conhecimento, ganhar o conhecimento é da questão fática. E muitas vezes
um desenho da situação fática, doutora, aqui aconteceu isso aqui, ó. A parte, ela recebeu um valor da venda de uma coisa, do inventário do tio, avô, e aí aquele dinheiro passou por essa conta, estava destinado a não sei o quê. Então, são situações... Dei um exemplo esdrúxulo aqui, assim, só para não pegar um caso prático, mas situações que o juiz precisa ter conhecimento. E aquilo, quando a gente desenha um quadro, e aí, então, é uma das vias, aqueles... O pessoal chama popularmente de embargos auriculares, né? Mas eu gosto muito de receber, e eu sempre falo assim, eu tenho um hábito, até não é muito bonito, mas eu acabo interrompendo o advogado porque eu gosto muito de perguntar. Então eu não sou daquele juiz que gosta de ficar só ouvindo, assim, muito protocolar, não. Eu gosto muito de perguntar. E o advogado às vezes é surpreendido com a pergunta, porque ele tem que estar bem preparado, né? Tem que estudar o caso, tem que ter atendido a parte mesmo, e estudar o caso, porque eu gosto de perguntar, mas isso aqui que aconteceu? E antes? E o que vocês fizeram depois? Por isso a petição está assim? Por que não, né, aquela outra situação? E aí eu consigo construir uma decisão com uma convicção, e esse é o bacana de ser juiz de primeira instância, que a gente tem essa proximidade com os fatos, né? Então, são vários ferramentais. Inclusive, você tocou no assunto que eu gostaria de dar uma ressaltada. Eu acho que juiz que não gosta de atender não serve para ser juiz. A gente, embora não seja categorizado assim, mas a gente presta um serviço público. A gente está investido em uma função pública de servir e de atender. Se você não gosta de atender o advogado, se você não gosta de atender a parte, eu atendo a parte sempre junto com o advogado, tá? Até porque às vezes falta para ela o conhecimento jurídico de entender, e também porque eu valorizo o trabalho do advogado. A parte que quer ser atendida pelo juiz, sem problema, traz junto o seu advogado e eu vou atender. Mas a gente tem que atender, a gente está aqui para efetivamente servir, a gente precisa espalhar essa mensagem. Eu acho que a magistratura se distanciou um pouco da população, na medida em que, não, eu não vou atender, eu vou responder só no processo. Você não precisa dar nenhuma resposta ali, você pode fazer perguntas e a resposta o juiz vai dar na sentença. Aliás, o juiz não pode nem deve adiantar o que ele vai decidir. Doutor, nem entra com essa petição que eu vou indeferir. Está errado. O magistrado, ele fala no processo, mas ele pode escutar fora do processo. E eu sempre oportunizo que as duas partes possam ir efetivamente falar. Eu acho que é um jogo que a gente tem que jogar sempre com as cartas na mesa. Todo mundo precisa receber, o juiz que não recebe advogado, efetivamente talvez ele está na profissão errada. Só quero pegar esse gancho. Voltando para o nosso tema, eu acho que a galera está entendendo que existe um ferramental. Existem várias possibilidades de você exercer a defesa na execução fiscal. Não é uma coisa só, não é só, eu sei que lá na execução fiscal eu posso entrar com a exceção de pré-executividade para tudo. Meu amigo, muito cuidado, tá? Inclusive a exceção de pré-executividade, ela sim, ela é altamente restrita. E toda vez que você tiver que provar algum fato, já esquece, a execução, a exceção já não serve. Então ela vai servir efetivamente. E aí eu quero te perguntar, você vê aí a exceção como uma ferramenta muito utilizada para a alegação de prescrição e de decadência? Talvez essa tenha sido a principal alegação na exceção. E só lembrando de uma coisa, eu queria ver se acontece aí com você também. Eu me lembro que nas execuções, e na execução comum acontece muito, o devedor vir alegando um direito de um terceiro. Por exemplo, não, esse imóvel eu já vendi, esse imóvel pertence ao fulano. E aí eu sempre lembro, olha, se efetivamente esse imóvel foi vendido, compete ao terceiro se defender da penhora, da constrição, através dos embargos de terceiro. Inclusive eu vi aqui alguém perguntando, vai falar do embargo de terceiro? O embargo de terceiro, ele acaba sendo uma forma de defender o patrimônio que foi constritado na execução fiscal, mas não pelo devedor, e sim pelo terceiro, né? Fala um pouquinho, começando aí da exceção de pré-executividade, você recebe, talvez aí seja o quê? 90% das alegações é prescrição e decadência? E deixa eu te pedir uma coisa, você pode dar um furo aí do fisco? Tem algum furo do fisco aí na prescrição que você sempre vê, que você costuma, o fisco geralmente erra aqui, deixa prescrever nesse ponto, é mais prescrição intercorrente? Conta um pouquinho disso, que eu acho que isso vai ajudar muito na prática da galera. Pois não. Claro, a prescrição, muito mais do que a decadência, a prescrição é a rainha da exceção de pré-executividade. É a grande matéria, é a grande questão, e é uma questão que tem a sua complexidade, e ela foi uma complexidade que ganhou uma importância a partir de 2018 muito grande.
ganhou uma importância tão grande porque o STJ, no recurso especial repetitivo 1.340.553, de tanto julgar, isso aí eu decorei o nome. É um recurso especial muito importante, por relatoria do ministro Mauro Campbell. E nesse recurso especial, realmente foi revolucionada a matéria e ganhou a exceção como grande veículo da prescrição, porque a gente já tem os elementos todos no processo. E eu não preciso produzir prova nova, eu não preciso juntar novos documentos. E a prescrição é uma matéria de ordem pública. Pelo menos desde 2006 a gente tem a possibilidade do julgador lá no CPC pronunciar a prescrição de ofício, né? E aí, então, realmente, matéria de ordem pública, passivo de declaração de ofício, a exceção de presecutividade abraça a prescrição. É a grande matéria. E o que acontece? Esse julgado, que é o principal julgado em prescrição, nós temos outros, mas ele trouxe o furo do fisco. O que aconteceu? Esse julgado, ele não teve efeito modulativo, ele não modulou os efeitos para o futuro. Ele julgou com efeitos para o passado, dizendo como as coisas deveriam ter sido lá no passado. Então, o que o STJ disse? A lei de execuções determina a suspensão do processo quando não for localizado o devedor ou os seus bens. Essa suspensão vai ser uma suspensão de 1 ano, certo? Isso está lá no artigo 40 da lei de execuções. Suspensão de 1 ano. Depois deste 1 ano de suspensão, que se destina a diligências para a gente tentar encontrar o devedor ou os seus bens, nós teremos um arquivamento do processo. O processo vai ser arquivado sem baixa na distribuição, ele continua existindo, aparece na certidão de distribuição, mas ele vai ser arquivado. E este arquivamento vai perdurar por 5 anos, que é o prazo da prescrição tributária e da prescrição dos créditos públicos em geral, pelo decreto 20.910. E aí, então, nós temos uma suspensão de 1 ano, seguido por mais 5 anos, que é o prazo da prescrição. Isso dá uns 6 anos. Só que o que disse o STJ? Esta suspensão, que vai se seguir por 5 anos, essa suspensão ela não é discricionária. O STJ disse, e aqui está o problema no colo da Fazenda Pública, essa suspensão, o juiz não tem o poder de dizer que está ou não suspensa, ela é obrigatória. O credor não tem o direito de suspender ou não o processo ao seu livre arbítrio. Ela é obrigatória. Então, o que disse o STJ? E aqui vamos tentar colaborar com os nossos ouvintes aí. Ele vai olhar no processo físico, vamos dizer assim, e vai buscar identificar no processo, na execução, uma execução antiga, que as execuções elas se alongam, né, durante o tempo. Assim. Então, vai olhar no processo qual é o momento em que o credor, olha a dificuldade da coisa, em que o credor teve ciência, ou seja, ele teve vista do processo, ele teve a carga dos autos, porque a execução fiscal é obrigatória à intimação pessoal da Fazenda Pública. No momento em que eu tive a carga do processo, a vista dos autos, acerca da primeira diligência que tenha restado infrutífera para a tentativa de localização do devedor ou dos seus bens. Então, eu vou lá olhando na inicial, a CDA, despacho do juiz, a carta de citação, eu vou buscar o AR. O AR está dizendo aqui ausente, né? Mudou-se, né? Alguma coisa do tipo, assim, alguma observação desse tipo. E aí eu vou procurar, olha, quando o credor teve vista do processo? Foi nesta folha, nesta data. Eu vou anotar essa data, coloco um marca-texto aqui e vou procurar se teve uma diligência posterior frutífera. Vou procurar, vou olhar o processo. Teve uma penhora frutífera? Teve uma outra diligência que eu consegui localizar o devedor? Qual é a data da citação por edital, se houve ou não? Foi citado o devedor. Tira aquele marca-texto daquela página da intimação do credor da tentativa de citação, coloco lá na citação por edital. Marquei a citação por edital. A partir dali, teve constrição, teve penhora, bloqueio de valores, e foi indisponibilizado algum imóvel, não localizei nada. É a partir daquela citação por edital que eu vou contar os 6 anos. Exceção de presecutividade. O que o advogado vai dizer? Doutor, na página tal
foi citado o devedor, foi aquele o marco interruptivo, tudo conforme o recurso especial 1.340.553, e eu vou contar 6 anos desta citação. Se não houve nenhuma diligência frutífera, nós temos a prescrição intercorrente da execução fiscal. E eu vou alegar e vou esmiuçar isso para o julgador, porque essa é uma matéria muito difícil e precisa o advogado, e aqui aquele dever de cooperação que o CPC imaginou lá no artigo 6º, né? O advogado ele tem que construir a decisão junto com o julgador. Vai trazer os elementos que às vezes o julgador não tem experiência, o cara que está do crime está substituindo, ou mudou de competência. Se eu me colocar lá no previdenciário, eu não sei mais nada. Né? Se o cara troca de matéria, tem que ajudar o juiz. Ajudar o juiz em algumas situações, trazendo, conversar. Olha, essa execução aqui antiga, aconteceu isso aqui. Nós vamos alegar prescrição intercorrente por causa desse aspecto. E aí, matéria de exceção de presecutividade, e essa batata quente está no colo da Fazenda, porque o STJ deu esse efeito retroativo, ex-tunc, e então nós temos que revisitar todo o passado para avaliar se existe prescrição intercorrente ou não. Este é um grande trabalho que os advogados têm feito na execução fiscal e é ao qual nós estamos nos dedicando enquanto juízes e servidores, todos nós da execução fiscal. Olha que maravilha, né? Se eu sou advogado, eu ia procurar aí em qualquer vara do Brasil as execuções antigas, aquelas execuções lá que datam de pelo menos mais de 6 ou 7 anos. Você olha lá pelo número, pelo final do número, e aí você pode propor uma parceria para o advogado que já está na causa. Doutor, quer fazer uma parceria? Eu vou estudar se há prescrição e se eu conseguir a gente divide os honorários. Tá aí um mar de ação para trabalhar só com essa dica que você acabou de dar aqui, ó. Dá para ganhar muito, muito dinheiro. Imagina você chegar para o cliente, ó, lembra aquele crédito milionário que o fisco estava te cobrando? Lembra? Então, prescreveu, nós conseguimos aí a decretação da prescrição, acabou. Agora, ó, paga os honorários aqui e vai para o bolso. Veja como que a gente traz aqui a prática, que aqueles que estão aqui de olho, que estão pegando, vão efetivamente sair daqui segunda-feira e colocar em prática. Quem já tem ação simplesmente vai fazer esse exercício que o Thiago acabou de ensinar. Vai lá com o seu marca-texto, e é muito comum, às vezes o fisco, pela quantidade de ação que tem, vai deixando paralisado, não anda, às vezes também acaba pegando um magistrado que também indefere determinadas medidas, e olha, se não teve sucesso, já era. E deixa eu dar uma notícia aqui para a galera que nem trabalha com execução fiscal. O Código de Processo Civil sofreu uma alteração recentíssima, agora, dos últimos dias, que trouxe para o Código de Processo Civil essa mesma forma de analisar a prescrição intercorrente. E eu me lembro que durante muito tempo a gente usava a interpretação lá da Lei de Execução Fiscal para analisar a prescrição intercorrente, quando não tinha nada no CPC. Depois veio, né, com o novo CPC, que nem é tão novo assim mais, já veio algum regramento. E agora, recentemente, com a mesma legislação que alterou a forma da contestação, veio um detalhe, se não me falha a memória, acho que o artigo 921, os parágrafos dele, falando efetivamente disso, né, da nova forma de se contar a prescrição intercorrente. Eu, com toda certeza, devo fazer uma aula para os meus alunos de execução sobre isso, sobre a prescrição, a nova forma de se contar a prescrição. Mas eu queria que todos que estão aqui, ó, temos quase 600 pessoas, percebessem a importância prática disso que nós estamos falando. Nós não estamos divagando em teoria, nós não estamos discutindo se o STJ acertou ou se o STJ errou. O fato é que existe uma coisa, como é que você coloca isso em prática? Como é que o advogado ganha dinheiro com isso? Como é que o advogado defende melhor o cliente dele com isso? Se afinal de contas há uma interpretação, nós vamos colocar essa interpretação efetivamente em prática. Meu amigo, existe um arsenal de coisa que dá pra gente fazer, né? Nós já estamos passando aqui de 1 hora que a gente está nessa nossa conversa. Também não quero ficar tomando o seu tempo, eu sei que seu final de semana é precioso, certamente vai aproveitar, vai ficar com a família. A gente tá com muita gente aqui, com toda certeza quem perdeu o começo, o meio, vai poder assistir depois. Tem alguma coisa que você acha, ó, Zé, isso a gente não pode ficar sem falar, ou que você entenda que seja de suma importância para a galera sobre esse assunto? Queria que você caminhasse para aí, até porque eu também não quero te prender o dia inteiro aqui, meu amigo. Eu queria deixar uma mensagem de otimismo, Zé. Por que acontece? Às vezes o advogado, você parabenizou aí, né, o pessoal recém-aprovado na OAB,
e está na busca de oportunidades de trabalho, ganhar mercado, se especializar numa ou noutra atividade que é do seu interesse, né? Eu fico me colocando lá, quando eu também terminei a minha graduação e estava em vias de tomar posse num outro concurso público, eu advoguei um período curto e vi como isso é angustiante. Eu queria deixar uma mensagem de apoio, de otimismo, porque a execução fiscal, ela é uma grande porta aberta, é uma porta que está aberta para quem quer trabalhar, especialmente com direito tributário. Especialmente com direito tributário. Eu, particularmente, matérias, que todo mundo tem as suas matérias de preferência. Eu gosto mais de umas, gosto menos de outras. É uma das minhas matérias favoritas, o tributário. Até por isso que eu fui para o ramo da Justiça Federal. Mas a execução fiscal é uma porta aberta para trabalho. Vou deixar só uns números. Cerca de 6 ou 7% dados do IPEA são execuções que receberam embargos. No entanto, dados do IPEA, cerca de 20% apresentavam algum tipo de patologia. Ou seja, nós temos um gap de defesa, um problema na defesa nessas execuções, e o julgador não pode, né, rescindir o título executivo. Isso é um papel dos advogados, discutir essas matérias. A exceção de pré-executividade com a prescrição seguramente ampliou esse campo de trabalho, como você bem colocou. Então, eu quero colocar para o pessoal que a execução fiscal é uma grande oportunidade de trabalho. Nós temos questões importantes que os tribunais superiores estão rediscutindo. É uma porta aberta para o tributário e, a partir deste ambiente, ele vai poder, por exemplo, trabalhar no consultivo, trabalhar em algum contencioso, migrar para alguma área mais específica que ele prefira, o ICMS, ou tributos federais, ou tributos municipais, ou inventário e partilha, coisas do tipo. E aí, todos os escritórios que atuam com tributário atuam com execução fiscal. Todos. Não existe nenhum dos mais top de São Paulo, até os últimos rincões do nosso Brasil, todos atuam com execução fiscal. Então, é uma porta aberta, é difícil, é. Por isso, o Execução Fiscal em Curso está aí, sempre com um ombro amigo para tentar ajudar. Eu lancei recentemente um livro, um e-book que está à venda sobre a prescrição, porque eu tive muita dificuldade, foi um pedido dos seguidores. Escreve para a gente um manual sobre a prescrição. E eu sentei e coloquei tudo o que é importante de prescrição neste e-book sobre a prescrição nas execuções fiscais, a única obra do Brasil com esse nível de detalhamento, esse nível de especificidade. Então, eu queria deixar esse pequeno jabá aí e uma mensagem de alegria, de apoio aí para o pessoal que realmente, que se tiver interesse pelo tributário, vão por esse ramo, vão buscar as execuções fiscais, busquem uma parceria com o contador da sua cidade, né? Tentar chegar nesses clientes, apresentar uma que outra tese que seja interessante para o cliente, e aí ele começa a sua vida profissional seguramente com um caminho aberto, uma porta aberta, e a gente precisa de gente boa que trabalhe esses assuntos e leve esses assuntos para os tribunais superiores, inclusive. É isso aí, ó. A gente tem um momento aqui na nossa aula que nós chegamos nele, que é o print da nossa aula. Eu até desativei os comentários aqui. Vou pedir para a galera aí, todo mundo que está aqui, tirar um print agora da tela e assim que a live acabar, fazer um stories, me marcar o nosso querido convidado. Ó, se você não sabe qual que é o perfil dele, eu vou mostrar. Aqui em cima tem uma setinha aqui do lado do meu nome. Ó. Você vai clicar nessa setinha, vai aparecer o perfil dele, você já começa a seguir ele. E aí você faz um stories, me marca e marca ele. Vamos lá, dá um sorrisão aí, capricha aí que eu também vou fazer o meu print aqui. E aí, tá feito. E a galera, eu peço para todo mundo fazer a mesma coisa. Meu amigo, olha, eu quero efetivamente, eu já disse isso no começo, mas eu vou dizer agora novamente. Você foi um baita convidado de excelência. Mostrou pra gente aqui o seu lado humano, o seu lado docente, além de um juiz que eu tenho certeza que deve ser um excelente juiz, porque o juiz que se preocupa em ensinar, com toda certeza se preocupa em ser um bom magistrado. Eu espero que apareçam cada vez mais magistrados aí como você, dispostos a levar conhecimento, a aprender. Afinal de contas, nós estamos todos aqui para aprender diariamente. Muito obrigado pela sua participação, cara. Eu me tornei fã
mais ainda do seu trabalho, vou acompanhar você cada vez mais. Desejo muito sucesso aí na sua docência, na sua magistratura, que a gente possa estar sempre aprendendo junto. Peço para todo mundo que me acompanha, que continue acompanhando o trabalho desse cara, seja comprando livros, seja efetivamente aprendendo com as lives, aprendendo com tudo que você faz, tá bom? Que Deus sempre abençoe sua vida, meu amigo. Muito obrigado mais uma vez por ter participado aqui com a gente. Muito obrigado. Eu fico extremamente honrado de ter participado dessa acolhida tão carinhosa aí, tua e dos seus seguidores. É uma honra para mim. Então foi uma alegria inenarrável assim ter participado contigo. Sou um admirador, falo mais uma vez, um admirador e um aprendiz aqui. Acho que tu é professor de todos nós. E como eu disse, coisas que eu aprendo contigo eu levo para o meu cotidiano e seguramente o meu pessoal e o teu pessoal aprendem demais contigo. Então, muito obrigado por esse teu trabalho maravilhoso. Valeu, Forte meu amigo. abraço. Fica com Deus aí. Um abraço aí para todos de Porto Alegre, viu? Valeu, pessoal. Bom final de semana. Muito obrigado e até uma próxima. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Galera, é isso aí, ó. Mais um sábado, mais um convidado de excelência. Hoje a gente falou de um tema de altíssima importância. Ah, professor, mas eu não atuo na execução fiscal. Não tem problema. Você já colocou no seu radar mais um meio de atuação. Você já colocou mais uma ferramenta em que você pode se tornar bom. Uma ferramenta para você fazer parceria com os escritórios da sua cidade. Aqueles que estão em busca de novas oportunidades. Tá aí o caminho aberto. Eu espero que você acompanhe aí o perfil do nosso convidado, aprenda muito com ele. E eu espero que você não esqueça que todo sábado de manhã, 10h30 da manhã, nós estamos aqui com um convidado de excelência. Que você fique com Deus, que Deus seja a causa da sua existência, que Jesus Cristo seja o guia da sua caminhada, que você lembre de fazer o stories, me marcar o nosso convidado, que você tenha um final de semana maravilhoso.